Então, nós somos inseridos numa sociedade, a gente resolveu fazer medicina. E se tem um assunto que a sociedade colocou debaixo do tapete, chama morte. Se você quer tirar, tem um grupo de pessoas conversando, se você chegar e começar a falar de morte, não fica um. Não fica um. Cada um, o telefone vai chamar de alguém, tem um recado de alguém, tem alguma coisa para fazer e não fica ninguém. Não fica absolutamente ninguém. Porque se você começa a conversar sobre morte, as pessoas vão te perguntar, você está deprimida? Terminou o namoro? Está sem esperança? Né? Então esse é um assunto não conversado. Vocês imaginam, vocês começam a faculdade muito cedo, muito nova, a gente enfrenta um curso de medicina que vamos enfrentar a morte é a única certeza que nós temos. Nós podemos ter certeza, não temos certeza se vamos formar ou não, se vamos casar ou não, se vamos permanecer casados ou não, se vamos ter filho ou não, mas que vamos morrer é a única certeza. Só não conversamos sobre isso, mas é a única certeza que temos, né? Então a gente resolve fazer medicina sem nunca ter conversado nesse assunto, vamos formar e vamos enfrentar a morte do nosso paciente. Como é que eu enfrento a morte do meu paciente se eu nunca pensei na minha própria morte? Vocês acham que é possível? É uma tragédia, né? Então são coisas que a gente precisa começar a pensar, né? De vez em quando eu falo isso com os residentes lá no CTI. Vamos pensar. A primeira consciência que muda a vida sua é o dia que você toma consciência da sua finitude. Você vai entender que você acaba. Então, quando a gente conversa de morte, a gente não conversa da morte, conversa da vida. Porque eu não vou discutir, não é a vida depois da morte, é a vida antes da morte. Existe uma vida antes da morte. Se eu tenho consciência que eu termino ali, a questão é como é que eu conduzo daqui para lá. A minha vida é automaticamente como é que isso vai refletir na vida do meu cliente, do meu paciente. E guardem isso, o médico tem que ir até o fim, para a alta ou para o óbito. Nós temos que ter a mesma dignidade nisso aí. Nós temos que estar inteiros nisso aí. Sempre, na verdade, ao lado do nosso paciente. Ao lado da família. Principalmente aqui que nós vamos discutir morte de uma criança. Isso é um outro universo que nós temos que conversar, né? Então, por isso é preciso que a gente comece a pensar, né? Sobre a morte, do ponto de vista médico, né? E da vida, todos nós vamos perder. Eu não sei se eu enterro alguém primeiro ou alguém me enterra primeiro. Mas a morte, ela não é um fracasso. Ela pode ser até o inimigo, mas ela é a ordem natural das coisas. Quando a gente vai trabalhar a questão da morte, a morte dos nossos pacientes, imagina quando chega uma criança no CTI. E a gente vai começar a conversar com os pais, antes dos pais entrarem dentro do CTI, a gente vai apresentar o serviço para eles. Por que o menino foi para o CTI? Claro que toda criança que interna no CTI é uma criança que está em risco iminente de morte. E aí a gente vai começar a conversar com os pais sobre o que eles creem, sobre o que a vida deles está sustentada, está pautada, porque eles podem perder a coisa que eles mais amam, que é o filho. Então, quando a gente começa a conversar sobre morte, tem 4 pontos que a gente precisa conversar, que a gente esquece completamente deles. Quando a gente pensa assim, mas eu sou finito. O dia que você toma consciência que você vai acabar, a primeira pergunta que surge é, mas quem eu sou? Quem sou eu? E se alguém pergunta para você, quem você é? A gente já está tão automatizado que a gente responde a nossa profissão. Não foi isso que eu perguntei. Não perguntei com o que você trabalha. Perguntei quem é você. A gente não toma consciência que a gente é um mistério, né? Um mistério de amor. Então a gente não sabe responder essa pergunta. Sei muito menos eu vou saber responder quem é o outro. Quem é o outro que está do meu lado? Quem é o outro que você estuda há 6 anos, há 5 anos? Quem é o outro que é o seu melhor colega de faculdade? Quem é o outro que veio como seu marido, que é seu namorado, que é... Quem é essa pessoa que convive comigo? Que é um mistério para ele mesmo. E hoje nós estamos numa sociedade que só conversa o nada do nada. A gente vive numa superficialidade tamanha que você não sabe nada do outro que está do seu lado. Nada. E acha que conhece o outro. Conhecemos nada. Não mergulhamos no mistério do outro. Não somos capazes de saber a cor do olho do outro que eu convivo com ele. E não sabemos e não pensamos que o outro nos é dado por um tempo curtinho. Quando assusta o outro, foi embora. Quantos colegas de faculdade a gente nunca mais vê? Nunca mais. Nunca mais. E a gente esquece de conviver com o outro no sentido de eu aprender com o outro o que o outro tem de melhor para me dar. Porque quando a gente convive com tudo isso, entende tudo isso, a gente consegue viver isso aqui com uma tranquilidade.
Hoje, na adolescência, nas turmas de vocês, quantos jovens têm suicidado porque não têm o sentido da vida? Que é a terceira pergunta. Se eu sei que eu sou finita, eu pergunto, mas quem que eu sou? Que mistério é esse? Quem é o outro? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu levanto cedo, faço medicina, corro, estudo? Para quê? Para que eu estou fazendo tudo isso? E a última pergunta que a gente precisa responder para a gente é: para quem eu me levanto? Para quem eu me gasto? Para quem eu estou sendo consumida? Porque gastar e acabar todos nós vamos, mas em que comércio que eu estou me consumindo? Eu estou me gastando em quê? Aonde que eu estou me perdendo? Onde eu estou me ganhando? Mas aonde que está sendo esse consumo? Essa pergunta eu sempre faço para os pais lá no CTI. Quando eles internam os filhos, as crianças chegam graves, e eu pergunto para eles: por quem você se levanta a cada manhã? Eles falam: não, doutor, nunca pensei nisso. Falei: é hora de pensar, porque agora todos os seus valores, todos os seus valores vão ser questionados. Todos. Quando você vê seu filho sob risco, você aprendeu algumas coisas dentro da UTI. Várias. Primeiro, que a gente só tem um dia. O dia que a gente aprender a viver, isso é espetacular. Só tem hoje. Nem sei nem se eu volto para casa, mas eu só tenho hoje. Esse pode ser o último momento que nós estamos juntos. É que a gente não pensa nisso. Então, qual é o momento que a gente tem para ser feliz? Agora, nós estamos sentados aqui mesmo, falando de morte. Porque a gente não sabe se tem o próximo segundo. É tão interessante que o dia que a gente descobre isso, a gente vive isso tudo, a vida com muito mais intensidade, muito melhor. Você não adia nada na sua vida. Você fica falar com um colega amanhã, que ele é uma pessoa importante, vai que você tem AVC na hora da fala, o outro na hora da escuta, então ninguém escuta nada, ninguém fala nada. A gente deixa tudo para depois, ou escuta: não, vou ser feliz quando eu casar, quando eu formar, quando eu tiver filho, quando... Você pode não chegar lá. A gente adia tudo na nossa vida, tudo é adiado.